O dia 9 de abril de 2025 começou como qualquer outro na pequena cidade de Arkham, Massachusetts, um lugar esquecido pelo tempo, onde as ruas estreitas de paralelepípedos serpenteavam entre construções góticas decadentes e o rio Miskatonic corria silencioso sob a névoa matinal. O sol ergueu-se como de costume, pálido e distante, lançando sombras longas que pareciam se agarrar às fachadas das casas como teias de aranha. As pessoas seguiam suas rotinas, o padeiro acendia o forno, os pescadores lançavam redes no rio, e os poucos estudantes da universidade local caminhavam sonolentos para suas aulas. Nada indicava que aquele seria o último dia em que a luz tocaria a terra. À medida que a tarde avançava, uma inquietação sutil começou a se espalhar. O sol, ao invés de descer em tons dourados ou alaranjados, mergulhou em um vermelho doentio, como se uma ferida tivesse se aberto no céu. As nuvens, que antes eram apenas fiapos brancos, engrossaram e se tingiram de escarlate, refletindo-se nas águas do rio como sangue diluído. Os habitantes de Arkham pararam para observar, alguns com curiosidade, outros com um pressentimento que não conseguiam nomear. "Vai chover forte hoje", disse o velho Jeremia, o coveiro, enquanto limpava a terra de uma pá enferrujada. Mas não havia cheiro de chuva no ar, apenas um vazio seco, quase sufocante. Quando o sol finalmente desapareceu abaixo do horizonte, a escuridão caiu com uma rapidez anormal. Não era a transição gradual do crepúsculo, mas um apagão súbito, como se uma cortina tivesse sido puxada sobre o mundo. As luzes das casas piscaram, hesitantes, enquanto as pessoas acendiam velas e lanternas, esperando o amanhecer que deveria chegar em algumas horas. Mas as horas se arrastaram, marcadas pelo tic-tac dos relógios nas salas de estar. Meia-noite veio e passou, depois 1 da manhã, 2, 3. O céu permanecia um abismo negro, sem estrelas, sem lua, sem o menor indício de luz. Era como se o universo tivesse sido engolido por uma força além da compreensão humana. Nas ruas, o silêncio era palpável, quebrado apenas pelo farfalhar das folhas secas arrastadas por um vento frio que ninguém sabia de onde vinha. As crianças, que normalmente dormiam profundamente àquela hora, acordavam chorando, falando de pesadelos com sombras que se moviam sozinhas. Os adultos trocavam olhares nervosos, tentando racionalizar o que viam, ou melhor, o que não viam. "Talvez seja um eclipse prolongado", sugeriu Margaret Alley, a bibliotecária da universidade, enquanto folheava um tomo empoeirado à luz de uma lamparina. Mas os eclipses duram minutos, não horas, e ninguém podia negar a sensação de que algo estava errado, algo que ia além das leis da natureza. Então, o primeiro som rompeu a quietude. Era um arranhar distante, vindo das colinas além da cidade, um som que parecia unhas arrastando-se contra a pedra úmida. Não era alto o suficiente para causar alarme imediato, mas tinha uma qualidade insistente, rítmica, que fazia os cabelos da nuca se arrepiarem. Os cães da cidade, que até então latiam esporadicamente, começaram a uivar em uníssono, um coro de desespero que reverberava pelas ruas desertas. As pessoas se aproximaram das janelas, segurando lanternas trêmulas, tentando enxergar através da escuridão absoluta. Mas a luz mal penetrava o breu, era como se o próprio ar a devorasse. Na casa dos Thompsons, na periferia de Arkham, Elisa, uma jovem mãe, segurava seu filho de 5 anos enquanto ele tremia. "Tem algo lá fora, mamãe", ele sussurrou, os olhos arregalados fixos na janela coberta por cortinas. Elisa tentou tranquilizá-lo, mas também ouvia o arranhar, agora mais próximo, acompanhado por um som úmido, como passos em lama. Ela puxou as cortinas com hesitação, apenas o suficiente para espiar, e o que viu a fez soltar um grito abafado. Por um instante, jurou ter visto algo se mover na escuridão, uma silhueta alta, desajeitada, com membros que pareciam dobrar-se em ângulos impossíveis. Mas quando levantou a lanterna, a figura desapareceu, deixando apenas o vazio. Os rumores começaram a se espalhar rapidamente. Alguns diziam que era um animal selvagem, talvez um urso ou lobo perdido nas colinas. Outros, mais supersticiosos, sussurravam sobre as lendas antigas dos povos nativos que um dia habitaram aquelas terras, histórias de espíritos famintos que emergiam quando o equilíbrio do mundo era quebrado.
Na universidade, o professor Armitage, um homem excêntrico obcecado por textos proibidos, trancou-se em seu escritório, murmurando versos em uma língua que ninguém reconhecia. Ele sabia, em seu âmago, que aquilo não era um fenômeno natural. Era um prenúncio. Enquanto a noite sem fim se estendia, o medo começou a corroer a racionalidade dos habitantes de Arkham. Portas foram trancadas, janelas barricadas, e orações sussurradas em tons desesperados. Mas o arranhar continuava, agora mais insistente, mais próximo, como se o que quer que estivesse lá fora estivesse testando os limites da cidade. E, em algum lugar nas profundezas daquela escuridão, algo estava acordando, algo antigo, algo que não pertencia ao domínio dos homens, algo que sentia o cheiro do medo humano e se deleitava com ele. A segunda noite, ou o que deveria ter sido o segundo dia, trouxe uma mudança palpável em Arkham. O céu negro parecia mais pesado, como se uma mão invisível pressionasse a cidade contra a terra. As lanternas, que antes ofereciam um conforto mínimo, agora mal conseguiam iluminar além de alguns metros, sua luz engolida por uma escuridão que parecia viva, pulsando com uma energia maligna. Os habitantes, exaustos pela vigília da noite anterior, começaram a sentir o peso do desconhecido corroendo suas mentes. O que era aquilo? Uma tempestade cósmica? Um castigo divino? Ou algo pior, algo que a ciência não podia explicar? As ruas, que normalmente estariam cheias de vida mesmo em um dia nublado, permaneciam desertas. As lojas estavam fechadas, as janelas cobertas por tábuas improvisadas, e o único som era o vento, que agora carregava um leve zumbido, quase imperceptível, mas que fazia os dentes rangerem. Os poucos corajosos que se aventuraram a sair, como o açougueiro Henry Grayson, que precisava alimentar sua família, voltavam pálidos, falando de sombras que pareciam segui-los, sempre fora do alcance da visão. Eu juro que ouvi passos atrás de mim, disse Henry à sua esposa, enquanto trancava a porta com mãos trêmulas. Mas quando me virei, não havia nada. Foi nas primeiras horas daquela noite eterna que o horror se manifestou em carne e osso. Samuel Crowe, um agricultor solitário que vivia nos arredores de Arkham, foi o primeiro a cair. Ele era um homem robusto, de pele curtida pelo sol e mãos calejadas pelo trabalho na terra, mas nada disso protegeu. Seus vizinhos, alarmados por não vê-lo trazer leite ao mercado como de costume, decidiram verificar sua fazenda. O que encontraram os fez desejar nunca terem saído de casa. A porta da casa de Samuel estava escancarada, pendurada em uma dobradiça quebrada. O interior estava em caos, móveis virados, pratos quebrados, e um rastro de sangue seco que levava ao quintal. Lá, sob a luz trêmula de suas lanternas, eles o viram. Samuel jazia no chão, seu corpo mutilado de uma forma que desafiava a lógica. Seus braços estavam torcidos em ângulos impossíveis, como se algo estivesse arrancado e recolocado ao acaso. O peito estava aberto, as costelas expostas como pétalas de uma flor grotesca, e os olhos, arregalados, vítreos, fitavam o céu negro com uma expressão de puro terror. Mas o pior não era a violência, era o que o rodeava. Marcas de garras profundas sulcavam a terra ao redor dele, marcas que não pertenciam a nenhum animal conhecido. Eram longas, curvas, e pareciam pulsar com uma umidade negra que não evaporava. Os homens que encontraram Samuel, Thomas Reed e Jacob Marsh, correram de volta à cidade, gritando por ajuda. Mas quando uma multidão se reuniu para investigar, outros detalhes vieram à tona. Perto do corpo, um diário de Samuel foi encontrado, suas páginas manchadas de sangue. A última entrada, escrita com uma caligrafia trêmula, dizia: "Eles estão aqui. Não têm rostos, mas me conhecem. Eu os vi nas árvores, esperando. Não posso escapar." As palavras finais eram um rabisco ilegível, como se a caneta tivesse sido arrancada de sua mão. Testemunhas começaram a surgir, cada uma com uma história mais perturbadora que a outra. A viúva Clara, que morava a meio quilômetro da fazenda, jurou ter visto figuras esguias movendo-se entre as árvores na noite anterior. Eram altas, mais altas que qualquer homem, ela disse, sua voz tremendo enquanto segurava um rosário.
Os braços deles, pareciam dobrar para trás, como galhos secos. E os olhos? Deus me perdoe, os olhos brilhavam como lanternas. Outros relataram sons, chiado baixo, como vapor escapando de uma panela, e o estalar de algo se arrastando pelo chão. O pânico se espalhou como fogo. Os cães da cidade, que antes uivavam, agora latiam incessantemente, seus olhos fixos em pontos invisíveis na escuridão. Então, um por um, começaram a silenciar. Não porque se acalmaram, mas porque algo os levou. Na casa dos Millers, o cão da família, um pastor alemão chamado Rex, foi encontrado no quintal, o pescoço quebrado, sem uma gota de sangue no corpo. Era como se o que o matou não tivesse interesse em carne, mas em algo mais profundo. Na universidade, o professor Armitage passou a noite debruçado sobre o Necronomicon, um livro que ele mantinha trancado em um cofre. Suas mãos tremiam enquanto lia passagens sobre entidades antigas, seres que habitavam os interstícios entre os mundos, despertados por rupturas no tecido da realidade. O véu está se desfazendo, ele murmurou para si mesmo, o suor escorrendo por sua testa. Ele sabia que a escuridão não era apenas a ausência de luz, era uma presença, uma força que trazia consigo horrores que a mente humana não foi feita para compreender. Enquanto isso, nas ruas, os habitantes de Arkham começaram a se armar. Homens pegaram rifles, mulheres esconderam facas sob os aventais, e as crianças foram trancadas em porões. Mas todos sabiam, no fundo, que armas humanas eram inúteis contra o que estava por vir. A noite eterna havia aberto uma porta, e algo estava passando por ela, algo que conhecia seus nomes, seus medos, e que não pararia até reivindicar o que desejava. A terceira noite trouxe uma nova camada de terror a Arkham. A escuridão, que já era um peso sobre os ombros dos sobreviventes, agora parecia invadir suas mentes. As pessoas relatavam uma sensação constante de serem observadas, não por olhos físicos, mas por algo que roçava os limites de seus pensamentos. Era um sussurro, quase inaudível a princípio, como o farfalhar de folhas secas ou o murmúrio de um riacho distante. Mas conforme as horas passavam, o som ganhava força, formando palavras que ninguém entendia, em uma língua que parecia raspar a alma. Os primeiros a sucumbir foram os mais fracos de espírito. Mary Collins, uma costureira idosa que vivia sozinha, foi vista saindo de casa na calada da noite, descalça, os olhos vidrados como se estivesse em transe. Vizinhos gritaram para que ela voltasse, mas ela continuou andando em direção às colinas, murmurando algo sobre ouvir a verdade. Nunca mais foi vista. Outros seguiram, um menino de 10 anos escapou do porão onde sua mãe o trancara, e um pescador chamado Daniel abandonou sua família, deixando apenas um bilhete que dizia, eles me chamam. Eu tenho que ir. O padrão era claro, o sussurro atraía as pessoas para fora, para a escuridão, e ninguém retornava. Os que resistiam ao chamado não estavam em melhor situação. O sono tornou-se impossível, aqueles que fechavam os olhos relatavam visões de paisagens alienígenas, vastos desertos negros sob céus com estrelas retorcidas, e figuras colossais que se moviam lentamente, como montanhas vivas. O padeiro John Arrow acordou gritando, jurando que algo havia tocado seu rosto enquanto dormia, algo frio e viscoso. Sua esposa encontrou marcas em sua pele e linhas finas, como impressões digitais, mas com mais dedos do que qualquer mão humana deveria ter. Então, o som mudou. O que era um sussurro tornou-se um pulsar grave, um ritmo profundo que parecia vir debaixo da terra. Era como o batimento de um coração titânico, lento e deliberado, sacudindo as fundações das casas e fazendo os vidros das janelas trepidarem. Os habitantes de Arkham correram para as ruas, desesperados por respostas, e foi então que o chão cedeu. Na praça central, onde uma estátua de um dos fundadores da cidade outrora se erguia, a terra se partiu com um estrondo, abrindo um buraco irregular de 10 metros de diâmetro. Um fedor nauseante escapou dele, enxofre misturado com sal, como o hálito de um oceano morto. Os mais curiosos, ou talvez os mais tolos, aproximaram-se do buraco. Thomas Reed, um dos homens que encontraram o corpo de Samuel Crowe, segurou uma lanterna sobre a borda e olhou para baixo. O que viu o fez recuar, caindo de joelhos enquanto vomitava.
Tem algo lá embaixo, ele gaguejou, o rosto pálido como cera. Está se movendo. Outros confirmaram, nas profundezas do buraco, algo se contorcia, tentáculos negros, reluzentes como petróleo, esticando-se para cima, buscando a superfície. Não eram muitos, mas o suficiente para sugerir que algo muito maior estava abaixo, algo que ainda não havia emergido completamente. O pânico tomou conta da cidade. Alguns correram para suas casas, outros tentaram fugir de Arkham, mas as estradas pareciam se curvar de volta para a cidade, como se o espaço estivesse distorcido. Na universidade, o professor Armitage trancou-se com seus livros, recitando encantamentos em uma tentativa desesperada de selar o que quer que estivesse vindo. Ele acreditava que o buraco era um portal, uma passagem para um plano além da realidade conhecida, aberto pela ruptura que trouxera a noite eterna. Mas suas palavras eram frágeis contra o poder que se erguia. Os sussurros agora eram vozes, ecoando nas mentes de todos. Venham, diziam, em tons que misturavam promessa e ameaça. Vejam. Alguns resistiram, tapando os ouvidos, mas outros cederam. Na praça, uma multidão se formou ao redor do buraco, seus rostos iluminados por um brilho esverdeado que emanava das profundezas. Eles não gritavam, não fugiam, apenas olhavam, fascinados, enquanto os tentáculos subiam mais alto, roçando o ar como se testassem sua força. A sanidade de Arkham estava se desfazendo. Famílias se trancaram em casa, mas o pulsar atravessava as paredes, e os sussurros encontravam caminho até os corações mais fortes. Crianças desenhavam figuras estranhas nas paredes, formas com muitos braços e olhos que não piscavam. Homens como Henry Grayson, que antes brandiam rifles com coragem, agora tremiam em cantos escuros, murmurando para si mesmos. A cidade, outrora um refúgio de normalidade, estava se tornando um palco para algo incompreensível, algo que não precisava de luz para prosperar. Enquanto a noite se aprofundava, o buraco na praça começou a crescer, as bordas se desfazendo como papel queimado. O pulsar acelerou, e os tentáculos se tornaram mais ousados, enrolando-se em torno da estátua caída e arrastando-a para as profundezas. Aqueles que ainda tinham força para lutar sabiam que o tempo estava acabando. Algo estava vindo, algo que não podia ser detido, apenas temido. A quarta noite foi o clímax do pesadelo de Arkham. A escuridão, que antes era uma presença opressiva, agora se tornará um campo de batalha. Os monstros não se escondiam mais nas sombras, eles caminhavam abertamente pelas ruas, suas formas desafiando toda lógica e sanidade. Alguns eram criaturas segmentadas, como insetos gigantes, com carapaças que refletiam a luz das lanternas em tons iridescentes e pernas que clicavam contra o chão. Outros tinham asas membranosas, finas como véus, que batiam com um som úmido enquanto pairavam sobre os telhados. Seus olhos brilhavam como faróis, cortando o breu com uma intensidade que fazia os corajosos recuarem e os fracos desmaiarem. As casas, que antes eram refúgios, tornaram-se armadilhas. Portas eram arrancadas das dobradiças por garras que não se viam, e janelas explodiam em uma chuva de vidro enquanto formas indistintas invadiam os lares. Gritos ecoavam por toda a cidade, alguns interrompidos abruptamente, outros se prolongando em lamentos que gelavam o sangue. Na rua principal, o açougueiro Henry Grayson tentou lutar, disparando seu rifle contra uma criatura com corpo de aranha e cabeça que parecia derreter. A bala ricocheteou inofensivamente, e a coisa o engoliu em um movimento rápido, deixando apenas seus sapatos para trás. Os sobreviventes, poucos e desesperados, correram para a igreja no topo da colina, o último bastião de esperança. O padre Michael, um homem de fé inabalável, abriu as portas e acolheu os fugitivos, acendendo velas e entoando hinos em latim. Por um momento, o som das orações trouxe alívio, um eco de normalidade em meio ao caos. Mas a trégua durou pouco. Um rugido ensurdecedor sacudiu o prédio, fazendo os vitrais explodirem em estilhaços coloridos. As velas se apagaram como se sopradas por um vento invisível, e a escuridão invadiu o santuário. Do céu negro, algo desceu. Era uma massa colossal, uma abominação de carne retorcida e bocas famintas que se abriam e fechavam em um coro de gemidos.
Era maior que qualquer construção em Arkham, pairando acima da cidade como um deus cruel, seus tentáculos pendendo como cordas de um carrasco. Os olhos, dezenas, centenas, brilhavam em tons de amarelo e vermelho, fixando-se nos sobreviventes com uma inteligência maligna. Não era apenas uma criatura, era uma força, um pesadelo tornado real, o arauto da noite eterna. Dentro da igreja, o padre Michael caiu de joelhos, o crucifixo em sua mão tremendo enquanto ele gritava versículos da Bíblia. Mas as palavras eram inúteis. As criaturas menores escalaram as paredes, rasgando o telhado com garras afiadas, enquanto a entidade colossal pairava mais perto, seu peso esmagando as árvores ao redor. Os sobreviventes, Felisa Thompson, Thomas Reed, Margaret Alley e uma dezena de outros, agarraram-se uns aos outros, suas respirações rápidas e rasas. Não havia mais para onde fugir. A entidade falou, não com uma voz audível, mas com um som que ressoou nas mentes de todos. Era um trovão de sílabas alienígenas, uma linguagem que rasgava a sanidade como papel. Alguns desmaiaram sob o peso dela, outros começaram a rir, um som histérico que ecoava pelas ruínas da igreja. Elisa segurou o filho com força, cobrindo seus ouvidos, mas a tela sentiu a mente fraquejar, imagens de mundos mortos e oceanos de escuridão invadindo seus pensamentos. Então, o ataque final começou. As criaturas menores invadiram a igreja, arrancando os sobreviventes um a um. Thomas Reed foi levantado por uma coisa alada e jogado contra o altar, seu corpo se partindo como madeira seca. Margaret Alley tentou correr, mas um tentáculo a pegou, arrastando-a para a escuridão enquanto ela gritava por ajuda. Elisa e seu filho foram os últimos, escondidos atrás do púlpito, mas o chão tremeu quando a entidade colossal baixou um de seus membros, esmagando o teto e expondo-os ao céu negro. No silêncio que se seguiu, não havia mais gritos, apenas o som do vento e o pulsar distante do buraco na praça. Arkham estava morta, seus habitantes consumidos ou levados para um destino pior que a morte. A noite eterna reinava suprema, e a entidade pairava sobre as ruínas, satisfeita, mas não saciada. Pois aquilo não era o fim, era o começo. Um novo mundo estava nascendo, um mundo sem luz, sem esperança, onde os horrores do além governavam como reis. E em algum lugar, nas profundezas da escuridão, uma única consciência permanecia, testemunhando o nascimento de algo que não podia ser compreendido, apenas temido.